E aí, investidores, tudo tranquilo? Trazendo mais um encerramento de semana na nossa bolsa e mundo afora, destacando essa semana, primeira semana de outubro de 2024, nossa bolsa fechou ali basicamente no 0 a 0, mas caindo 0,71%, fechando em um pouco mais de 131 mil pontos. E como destaque da semana, a gente pode estar trazendo algumas ações, como a própria Edux, que subiu quase que 10% ao longo dessa primeira semana de outubro. Natura, São Martinho, Petrobras, e a gente também pode observar aqui a PetroRecôncavo subindo cerca de 3%. Trazendo mais uma vez o motivo que fez nossas petroleiras aqui no Brasil subirem mais de 2, 3, 4% na bolsa essa semana. E não tem mais nada do que a própria guerra no Oriente Médio, pessoal. Como a gente pode observar aqui, as ações da Petrobras na semana fecharam com alta de 4,65%. A PetroRio também fechou com alta de mais de 2%. A gente sabe como o petróleo acaba sofrendo, nesse caso positivamente, em cenário de guerra e instabilidade política, principalmente na região do Oriente Médio. Isso acaba refletindo diretamente nos preços dessas ações. Particularmente Petrobras, eu não gosto, não acompanho muito pela questão governamental, mas quando a gente olha para múltiplo, realmente é uma ação que realmente chama atenção, principalmente quando a gente olha para resultado de distribuição de dividendo. Mas a ação que eu mais fico atento nesse período, pessoal, é a ação da PetroRio, a famosa Prio 3, negociada sim a múltiplos muito interessantes. Ainda assim, é uma empresa muito volátil, como a gente pode observar, principalmente à mercê da questão das commodities, especificamente do petróleo. É uma empresa 100% focada em crescimento, viu, pessoal? Para quem tem na carteira alguém que visa estudar um pouco mais da empresa, até porque destacando nada que a gente traz aqui, obviamente é uma recomendação nem de compra nem de venda, mas é uma empresa que não distribui dividendo, basicamente, é uma empresa que sim visa crescimento, como a gente pode observar aqui, negociada a um PL de 7 vezes abaixo da sua média histórica, mas mais uma vez, pessoal, destacando, empresas de commodity têm que ser analisadas principalmente a partir do preço da commodity, e nesse caso da Prio ou da Petrobras, do preço internacional do petróleo, certo? Olhando para outros múltiplos da PetroRio, uma dívida muito bem controlada, uma empresa que cresce seus lucros recorrentemente, uma empresa muito redondinha, pessoal. Como eu falei, é uma empresa que eu viso ainda tem carteira, eu particularmente não tenho nenhuma empresa relacionada à commodity do petróleo hoje, mas se fosse para destacar alguma, eu destacaria em primeiro lugar Prio, em seguida Petrobras e só depois eu destacaria a Brava. Então acaba que PetroRio está no meu radar sim, principalmente esses múltiplos. Eu tenho um preço teto de PetroRio por volta de R$ 46, ou seja, eu espero que a empresa volte a bater perto dessa casa dos 40, 41, para eu estar analisando uma entrada ou uma possível entrada na empresa. Mas principalmente, pessoal, quando a gente olha para horizontes mais longos, a gente pode ver que PetroRio lá em 2014 era negociada a 45 centavos e, obviamente, ao longo do tempo se valorizou muito. E outra empresa aqui, pessoal, também que acabou se destacando nessa última semana foi a Eduk, que nessa última semana subiu quase que 10%, certo, pessoal? Obviamente é uma empresa muito volátil, como a gente pode ver o gráfico dela caindo mais de 50% nos últimos 12 meses, negociada assim a um PL esticado. Mas é aquilo, né, pessoal? Tudo pode ser visto como uma oportunidade. Eu, particularmente, não invisto não só em Edux, como também não invisto no setor de educação. É um setor muito atrelado a decisões políticas, a gente sabe como é que é. Particularmente nos anos anteriores, os melhores resultados, tanto de Duke como de Cogna, eram muito relacionados à própria questão do FIES e de incentivos governamentais para os estudos. Desde então, tanto a empresa como o setor em geral vem sofrendo bastante, teve uma recuperação ali no final de 2023, principalmente com incentivos mais uma vez políticos, mas ainda assim é uma empresa que não vem engrenando. Para quem gosta do setor e acredita na questão da educação, enfim, tudo, pode ser um ponto para olhar, mas eu particularmente não gosto e não acompanho a empresa. Outro ponto, pessoal, nos últimos 5 dias, uma empresa que vem sofrendo bastante é a Vamos, empresa de locação de caminhões, máquinas, enfim. É a empresa que eu diretamente não tenho em carteira, e só justificando aqui brevemente, essa queda é muito justificada pela divisão das operações da Vamos, que ela divulgou uma separação do seu operacional, isso acabou não agradando o mercado como um todo, mas quando a gente olha aqui para os múltiplos de Vamos, negociado um PL ali abaixo de 10 vezes, distribui um dividendo yield ok, principalmente visando ser uma empresa mais de crescimento que distribuição, mas é aquilo, pessoal, é uma empresa que vem sofrendo muito, principalmente quando a gente olha para o endividamento da empresa, sendo negociado um dívida líquida sobre EBITDA de quase 4 vezes, realmente é preocupante quando a gente olha para um cenário de juros altos, que é isso que a gente está vivendo hoje, mas particularmente, pessoal, eu gosto de Vamos, mas não invisto diretamente em Vamos. Por que eu digo que não invisto diretamente? Porque eu invisto através da holding, da Simpar. Mais uma vez, assim como a situação de Vamos
é uma empresa muito alavancada, até mais do que a própria Vamos, até porque você tem outras empresas dentro do portfólio da Simpar, mas basicamente é uma empresa que eu entendo que é irreplicável, enfim, para a minha metodologia de investimento, eu acredito sim que é uma empresa que tem tudo para dar certo no longo prazo, acreditando na gestão, acreditando na área de atuação dela e ser realmente uma gigante de mercado. Obviamente, se olhando para a máxima dela aqui, ela chegou a atingir esses R$16, mas obviamente a gente não tem que ficar preso a esses valores, a gente tem que estar entendendo fundamentalmente a questão estrutural da empresa, qual área ela atua, qual a perspectiva para o futuro, e olhando isso, eu gosto muito de Simpar. Eu tenho o Simpar aqui com um preço médio de um pouco mais de R$7. Eu venho comprando aos poucos, principalmente nessa região de 5, onde fazendo análise técnica aqui, né, pessoal, a gente vê que tem um suporte aqui por volta dos R$5, 5,20. Então acaba que esse preço acaba sendo atrativo para quem visa constituir uma posição para longo prazo, viu, pessoal? Até porque não é do dia para a noite que a Simpar vai começar a entregar resultado, vai disparar suas cotações. Mas se você entende sim que é uma empresa irreplicável, que atua em segmentos bons, que tende a se favorecer no longo prazo, cara, eu entendo sim que é uma boa oportunidade. Mas é basicamente isso, pessoal. O fechamento da semana nas bolsas globais, a gente vê que a bolsa de Hong Kong acabou disparando, principalmente com o incentivo da China, o que desde semana passada vem puxando para cima o preço de várias empresas de minério, incluindo a própria Vale, certo? Isso continuou se estendendo ao longo dessa semana, reforçando mais uma vez que a bolsa chinesa agora, pelo menos até o início da próxima semana, está fechada por conta de feriado nacional. Mas para além disso, foi uma semana negativa para grande parte das bolsas ao redor do mundo. E é basicamente isso, pessoal. Mais uma vez, deixa o like, se inscreva. E o objetivo é que até o final desse mês de outubro a gente tenha vídeos basicamente diários aqui. Então é isso e até a próxima.